Mãe, hoje eu não quero falar sobre um filho que está doente. Não quero falar sobre o filho desempregado. Não quero falar sobre o filho que está longe. Hoje eu quero falar sobre uma dor que quase nenhuma mãe admite sentir, a dor da decepção. Porque existem feridas que vêm de fora, mas existem feridas que vêm de quem mais amamos. E talvez você esteja ouvindo essa oração com os olhos cheios de lágrimas, porque o seu filho fez algo que partiu seu coração. Talvez ele mentiu, talvez tenha desrespeitado, talvez tenha desperdiçado oportunidades que você lutou tanto para dar para ele. Talvez ele tenha escolhido caminhos que você nunca imaginou. E talvez exista uma frase que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eu te amo, filho, mas estou profundamente decepcionada. E se esse é o seu caso, Deus manda te dizer uma coisa hoje. A decepção não é o fim da história, porque o mesmo Deus que restaurou Pedro depois da negação, o mesmo Deus que restaurou o filho pródigo depois da rebeldia, é o mesmo Deus que continua restaurando filhos hoje. E talvez você não consiga enxergar isso agora, mas Deus ainda não terminou a obra na vida do seu filho. Então respire fundo, porque hoje vamos entregar essa dor ao Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, hoje eu não venho orar apenas pelo meu filho, eu venho orar pelo meu coração, porque eu estou cansada, machucada, frustrada e talvez até decepcionada. Pai, o Senhor sabe quantas noites eu chorei, quantas vezes me perguntei onde foi que eu errei, quantas vezes fiquei revivendo conversas, relembrando escolhas, tentando entender por que o meu filho tomou caminhos tão diferentes daqueles que eu sonhei. Senhor, eu confesso diante de Ti, existem momentos em que a dor da decepção pesa mais do que eu consigo suportar, mas hoje eu entrego esse peso ao Senhor, porque a Tua palavra diz, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Então eu entrego a minha tristeza, entrego a minha frustração, entrego a minha culpa, entrego o meu medo, entrego tudo, Jesus. Pai, eu não quero que a decepção transforme meu amor em amargura. Eu não quero endurecer o meu coração. Eu não quero olhar para o meu filho apenas pelos erros que ele comete ou que ele está cometendo. Ajuda-me a enxergá-lo como o Senhor enxerga, porque enquanto eu vejo falhas, o Senhor ainda vê propósito. Enquanto eu vejo erros, o Senhor ainda vê destino. Enquanto eu vejo a situação atual, o Senhor já vê o final da história. Então eu profetizo. Meu filho não será definido pelos seus piores momentos. Meu filho não será definido pelos seus erros. Meu filho não será definido pelas suas quedas, porque o Senhor é especialista em recomeços. Pai, assim como o filho pródigo continuou esperando, mesmo quando todos já tinham desistido, me ensina a continuar acreditando, mesmo quando for difícil, mesmo quando eu não enxergar mudanças, mesmo quando tudo parecer perdido. Eu oro para que o Senhor visite o coração do meu filho agora e que ele reconheça os seus erros, que ele encontre arrependimento, que ele volte a ouvir a tua voz e que ele volte a valorizar aquilo que um dia desprezou. Senhor, se existe ferida entre nós, cura. Se existe palavras que machucaram, restaura. Se existe distância, aproxima. Se existe orgulho, quebra. Se existe dor, sara. Eu declaro que a decepção não terá a última palavra na nossa história. A restauração, sim. O amor, sim. A graça, sim. O Senhor, sim. E um dia eu testemunharei. Foi Deus que restaurou aquilo que eu acreditava estar perdido. Em nome de Jesus, amém. Mãe, agora faça algo profético. Pegue uma foto do seu filho ou apenas feche os olhos e imagine o rosto dele e diga em voz alta, eu me recuso a desistir de você. Mais uma vez, eu me recuso a desistir de você, porque Deus também não desistiu.
E se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: eu não vou desistir do meu filho. Eu quero concordar em oração com você. E compartilhe este vídeo com outra mãe que está carregando essa mesma dor em silêncio, porque existem lágrimas que só Deus vê e existe restauração que só Deus pode fazer. Amém?